estamos numa série de reflexões sobre a Igreja do Avivamento. Quais são as características de uma igreja verdadeiramente avivada, de uma igreja que experimenta um avivamento genuíno? Tá? Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantos podem dizer amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, doutrina. Doutrina é o bojo, é o conjunto de ensinamentos que fundamentam uma ideia, uma cultura, uma fé. Perseveravam na comunhão. Diga comigo, comunhão. Comunhão é compartilhamento, é transformar tudo em comum, é partilhar. No partir do pão, diga comigo, partir do pão. Fala melhor, partir do pão. Partir do pão é entender que a gente vai chegar lá, que nada do que Deus me dá é só para o meu benefício. Todas as coisas que Deus coloca na nossa mão tem por propósito ser instrumento de bênção na vida de mais alguém. Nas orações, diga comigo, orações. John Wesley, um dos grandes pensadores da história da igreja, defendia que a oração é o oxigênio da alma. E no temor, diga comigo, temor. Embora a gente diga sempre que temor não é medo, e de fato não é, mas o temor também tem uma conotação de reverência tão grande que pode se manifestar com uma espécie de medo por reverência, zelo, cuidado, respeito, devoção em relação ao ser do nosso temor. Só depois da prática da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações e do temor, é que eles vivenciavam um verdadeiro avivamento através de milagres, sinais e prodígios que se manifestavam no meio do povo. A palavra avivamento literalmente significa trazer a vida, revitalizar, renovar, tirar do estado de inércia e colocar em estado de ação. A maioria de nós enxerga avivamento como movimento. Uma igreja que se movimenta nem sempre está em avivamento, mas uma igreja em avivamento se movimenta. Nós temos que entender que há uma diferença entre uma coisa e a outra. O avivamento se manifesta mais no caráter, na profundidade da vida cristã, do que na performance. O avivamento é mais profundo do que aparente. E as características de uma igreja avivada é a fundamentação na doutrina, no conhecimento, no ensino da palavra. Uma igreja em avivamento valoriza mais o ensino do que o show.
Uma igreja em avivamento valoriza mais a palavra sistemática do que a experiência pessoal de alguém, porque a experiência pessoal de alguém precisa estar fundamentada no que a Bíblia diz. A igreja brasileira, lamentavelmente, começou a valorizar muito a experiência isolada de alguns em detrimento do ensino bíblico fundamental e sustentável. Mas avivamento prioriza aprendizado, ensino, crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Já falamos algumas semanas sobre a doutrina dos apóstolos e nós estamos há 6 ou 7 semanas falando sobre comunhão. Mas alguns dias eu vou começar a falar com os irmãos sobre o que é partir o pão. E aí Deus vai me dar a permissão de entrar na sua cozinha, de abrir a sua geladeira, de me assentar na sua mesa. Eu vou invadir o seu closet, o seu guarda-roupa, e nós vamos aprender sobre o que é na prática partir o pão. Só que não adianta falar sobre partir o pão com um povo que ainda não compreendeu, não assimilou o que é vida de comunhão. E uma das coisas que eu estava perguntando para o Senhor, e hoje eu me assentei para estudar, e o Espírito me trouxe uma percepção de unidade. E é tão amplo e tão profundo e tão belo que a minha mente não teve condição ainda de assimilar para poder compartilhar com vocês. Eu acho que na próxima terça, se Jesus não tiver voltado, a gente vai falar um pouco sobre esta amplitude da unidade cristã. Hoje eu vou ficar um pouquinho aqui na comunhão, nadando ainda em águas um pouco mais rasas, para a gente compreender que não dá para partir o pão se eu não entender e colocar em ação o princípio de comunhão. E eu não consigo colocar em ação o princípio de comunhão se eu não decidir obedecer a doutrina, o ensino bíblico. Porque quando eu decido obedecer a palavra de Deus, então eu percebo que comunhão não é uma opção. Comunhão é uma obrigação. Diga comigo, comunhão não é uma opção, é um dever. E quando eu entendo que comunhão não é uma opção, é uma obrigação, então eu percebo que partir o pão é resultado da comunhão. E nós falamos algumas semanas aqui sobre comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. E semana passada eu falei sobre os privilégios da comunhão com o Espírito Santo. Agora sim eu posso falar sobre comunhão com o próximo, porque a minha comunhão com Deus vai refletir na minha comunhão com o irmão, o que subentende que se eu não consigo ter comunhão contigo, há uma grande probabilidade de que eu não esteja em comunhão com Deus. Agora eu peguei pesado, eu sei disso. Se eu vivo em guerra contigo, se a minha comunhão contigo não existe, há uma grande probabilidade de que a minha comunhão com Deus seja uma falácia. O salmista diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba
a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É interessante que o salmista está cantando de maneira poética o mesmo princípio que posteriormente Jesus defende e ensina na chamada oração sacerdotal, registrada em João capítulo 17, quando ele ora para que os seus discípulos vivam em unidade. Jesus diz assim: para que eles sejam um, ó Pai, como eu e o Senhor somos um, eu em ti e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus diz assim: que eles sejam um, eu neles e tu em mim. Jesus está revelando para nós em João 17, 21 a 23, que não importa o fervor da nossa pregação, nem a inteligência da nossa ou do nosso pensamento teológico, se o mundo não ver em nós comunhão, o mundo não crerá que Ele, Jesus, é enviado de Deus. Então, recebe lá, mais poderosa que a nossa pregação é o nosso relacionamento cristão. Alguém me entendeu? Mais poderoso que a nossa pregação é o nosso relacionamento cristão. Isso é comunhão. E é interessante que lá no Salmo 133, o salmista diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Ali existe um retrato da igreja. Quem é a cabeça? Cristo. O óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Quem é a barba ali? Está falando daqueles que o Senhor estabeleceu como anciãos da igreja, líderes da igreja, e que desce a orla das suas vestes. Agora está falando de todo o corpo, ou seja, essa comunhão começa em Cristo, alcança os anciãos da igreja e se estende por todo o corpo. Se não se estender por todo o corpo, a comunhão não foi experiencial. E o salmista, no Salmo de número 133, usa dois elementos importantíssimos do Antigo Testamento para figurar o poder da comunhão. Ele diz: é como óleo, é como orvalho. Diga comigo: é como óleo, é como orvalho. Agora vamos entender isso um pouquinho, rapidamente. Quando o salmista diz que a nossa relação fraternal é como óleo, ele está falando do elemento sagrado mais importante do ato da consagração no santuário. O óleo que ele está se referindo aqui é o óleo da unção. Era sagrado. Quando Israel ia para extrair o óleo da oliva, o óleo era extraído em 3 etapas. A primeira etapa era um óleo mais
mais grosso, mais cremoso, amarelado, dourado, que era direcionado exclusivamente para uso no templo, para as coisas sagradas. A segunda tiragem do óleo era direcionada para o comércio. E só para você ter uma ideia, o azeite de Israel estava entre os mais procurados do mundo do Antigo Testamento. Salomão comprava ouro em Ofir, prata na Arábia, cavalo de raça no Egito, mão de obra especializada em Tiro, cedro no Líbano, e pagava com azeite. É só ler o segundo livro das Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, e você vai entender a importância do óleo em Israel. A terceira tiragem do óleo era usada em casa para utilidade doméstica. Então, quando ele diz, é como óleo precioso, ele está falando da primeira tiragem, o óleo da consagração. Agora busque entender, se a vivência fraternal em comunhão é como óleo precioso, vamos entender como o Antigo Testamento se relaciona com o óleo precioso. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 32. Você está aí? Está ouvindo bem? Está tranquilo? Tá. Se eu me certificar de vez em quando, não estranha não. É porque como eu estou em processo de alto-falante bloqueado, às vezes eu estou me ouvindo meio chocro, tá? Então de vez em quando eu preciso ter uma noção que você está me ouvindo bem. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 28. Quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú para a casa do seu tio Labão, em dado momento da viagem, a Bíblia diz que Jacó parou, pegou uma pedra, tornou-a travesseiro e dormiu. E enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho. No sonho, Jacó viu uma porta que se abre no céu e uma escada desce. E anjos começam a descer ao seu encontro. E à medida que Jacó observa, ele percebe que anjos subiam e desciam da presença de Deus. Ora, anjo não voa? Sim ou não? À luz dos relatos bíblicos, anjos não voam? Então por que anjo precisa de escada? Para ensinar para nós que na presença de Deus é por degraus. Existem etapas que precisam ser cumpridas. Não acontece sem que você passe por processos e etapas que te levem à presença do Senhor. Então, se tiver alguém do seu lado, dá um toque, ou então só aponta assim para quem está longe, para a pessoa entender algo do tipo, é por etapas. Não se preocupe se não aconteceu ainda, se preocupe em dar o próximo passo. Quando Jacó acorda do sonho, diz a Bíblia que Jacó fala: Deus verdadeiramente está neste lugar. Este lugar é a porta dos céus, e eu não sabia. Aí a Bíblia diz que Jacó pega o óleo, derrama sobre a pedra, e diz: a partir de agora o nome desse lugar será Betel, que significa casa de Deus. Aí o texto diz: mas até então o nome daquele lugar era Luz. Quando o óleo precioso é derramado, você já é luz, mas você se torna casa
de Deus. A comunhão é como óleo precioso. Você já é luz, mas precisa ser casa. Alguém me entendeu? Diga amém. Você já é luz, mas precisa ser casa. E é o óleo da comunhão quem faz isso. Tem muita gente na igreja que já é luz, já brilha, já resplandece, mas ainda não é casa. Porque a comunhão está comprometida. Dentro da casa tem ódio, tem amargura, tem aversão, tem resistência a alguém. Presta atenção, não permita seu coração ser ocupado pelo ódio, pela amargura, pela separação, pelo partidarismo, pela dificuldade de se relacionar com o irmão, porque ser luz é uma dádiva, ser casa é um privilégio extraordinário. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi rei sobre Israel, a Bíblia Sagrada diz assim: e tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Ei, Davi já era escolhido de Deus, Davi já era varão de guerra, sisudo em palavras, tocava bem. O texto diz no versículo 7, o Senhor estava com ele, tudo isso, mas o Espírito do Senhor só se apoderou dele quando o óleo foi derramado. Por que eu sou crente, eu sou cristão, Deus está comigo, eu tenho certeza, eu sou fiel na igreja, eu sirvo ao Senhor, mas eu ainda não cheguei naquele nível espiritual de vida com Deus, que é o meu sonho. É como óleo precioso. Tem gente que pensa que a falta de comunhão com o próximo não afeta no seu nível de vida espiritual. E afeta. Eu conheço gente que ora muito, mas o seu nível espiritual não desenvolve. Está na igreja, recebe a palavra, glorifica, contribui, participa, mas não alcança o desenvolvimento na fé. Por quê? É como óleo, diga comigo, é como óleo. Perseveravam na comunhão. Você que está aqui no templo, você que está em casa, em nome de Jesus, nesta noite, se livra de todo obstáculo que interfere na fluidez do óleo da comunhão na sua vida. É como óleo precioso. Vamos mais um pouquinho. Perseveravam na comunhão. Quando a gente olha Levítico capítulo 14, eu acho esse texto muito interessante. É um texto da lei mosaica, que precisa de uma leitura um pouco cuidadosa para você compreender todos os aspectos espirituais nele envolvidos. Mas eu vou citar dois pelo menos, para que você compreenda a grandeza disso. Quando um homem era acometido de lepra, ele tinha que comparecer diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote delegava uma comissão de sacerdotes para averiguá-lo, observá-lo durante alguns dias, para perceber se as manchas na pele iriam avançar ou não. Só assim se atestaria a lepra. Uma vez confirmada a lepra, o indivíduo era afastado do convívio social. Ele não podia voltar para casa, nem para pegar as suas coisas. A partir de então ele era considerado maldito.
ninguém podia negociar com ele, vender ou comprar. Se ele fosse encontrado no caminho, ninguém deveria saudá-lo. E se alguma pessoa na estrada, de maneira desavisada, viesse se aproximando do leproso, Levítico 17, ele tinha que levantar as duas mãos acima da cabeça e gritar: imundo, imundo. Ele estava se declarando imundo. Se ele não fizesse isso, ele poderia ser apedrejado até a morte. Porque a lepra era uma maldição, e no Novo Testamento ela é símbolo do pecado. Porém, quando o indivíduo era curado da lepra, ele deveria comparecer novamente diante do sumo sacerdote. E depois de averiguar a cura, Levítico 14, o sumo sacerdote ia pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, e pegaria o sangue do cordeiro e aplicava na orelha direita do antigo leproso, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Para quê? O sangue era para purificá-lo. O sangue do cordeiro lhe purificava, liberava seu ouvido para Deus, liberava as suas mãos para tocar nas coisas, liberava os seus pés para pisar nos lugares, e o que sobrava do sangue, o sumo sacerdote embebia uma esponja e espargia sobre o antigo leproso, declarando purificação. Agora diga comigo: eu fui purificado pelo sangue do cordeiro. Quem foi purificado e pode dar glória a Deus? Mas não encerrava aí. Terminado esse processo, o sacerdote agora pegava uma vasilha com óleo, tomava o óleo e aplicava o óleo na orelha direita do antigo leproso, na mesma orelha que ele aplicou sangue. Aplicava no polegar da mão direita, o mesmo dedo onde ele aplicou o sangue, e aplicava no polegar do pé direito, abençoando os seus ouvidos para discernir as coisas de Deus. Até então ele era maldito, agora purificado pelo sangue, ele pode tocar nas coisas, mas ministrado com azeite, onde ele tocar vai prosperar, onde ele tocar vai crescer. O azeite o óleo nos seus pés liberava para pisar território sem contaminar. O azeite liberava para conquistar território. E o que sobrava do azeite, o sumo sacerdote despejava na cabeça do antigo leproso, declarando sobre ele a quebra de toda maldição e a bênção do Senhor ministrada sobre a sua vida. O sangue purifica, o azeite abençoa, o sangue te libera para pisar, o azeite te autoriza a conquistar. Aí o salmista diz que é como óleo precioso. Tem muita gente na igreja que já foi purificado pelo sangue, mas ainda não conquistou o crescimento pelo azeite, porque foi liberto dos pecados, mas não foi liberto das prisões que lhe mantém inimigo, separado, odioso, amargurado. E a comunhão te libera para conquistar aquilo que Deus reservou para a tua vida. É incrível como tem pessoas na igreja que simplesmente não conseguem liberar o coração para caminhar. Elas têm necessidade de devolver, retribuir, se vingar. E depois elas se perguntam: mas por que Deus, que já me abençoou, já me salvou, não me faz crescer nisto?
Azeite, comunhão, é como óleo precioso. O Senhor quer te liberar para conquistar aquilo que Ele reservou para a tua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, você que já foi purificado, seja também ungido para prosperar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 10, versículo 22, que a unção quebra o jugo. Diga comigo, a unção quebra o jugo. Agora diga para você mesmo: eu não estou preso sob nenhuma maldição, em nome de Jesus. Perseveravam na comunhão, é como óleo precioso. Qual a importância da comunhão? O que é que tem a ver se eu simplesmente não vou com a cara dele? Eu não tenho que ir com a cara de fulano ou de fulana. Você não precisa ser amigo, mas você não pode, segura lá, você é proibido de ser inimigo. Isso bloqueia a sua alma, isso atrapalha você, isso atrasa o teu progresso espiritual, isso traz retardamento no teu processo de crescimento em Deus. Tem alguém aí? Eu já contei para os irmãos aqui de uma irmã. Eu estava pregando no Rio certa feita, e o pastor pediu que eu ministrasse sobre perdão num domingo pela manhã. E quando eu terminei de ministrar, uma senhora bem brancona veio falar comigo. Ela estava vermelha, e ela disse assim: pastor, eu preciso de oração. Eu disse: pois não, minha irmã. Eu odeio uma pessoa. Irmão, o odeio dela saiu tão carregado de ódio que eu senti a garganta dela rasgando no odiar. E quando ela descreveu o nível de ódio, eu falei com ela: minha irmã, não é mais fácil a senhora ir a essa pessoa, dizer que a senhora tem uma mágoa terrível dela, perdoar, pedir perdão, resolver isso? Ela disse assim: é o meu marido, pastor. Eu disse: mais uma razão, porque dormir com um cara que a senhora odeia nesse nível deve ser terrível. Ela fez assim: eu não lhe conto. Eu disse: conta. Já contou tudo. Meu marido morreu tem 8 anos. Eu disse: espera. A senhora odeia nesse nível um cara que já morreu há 8 anos? Ela disse assim: se eu pudesse. Aí ela rangeu os dentes. Se eu pudesse, eu queria desenterrar ele, para eu pisar no esqueleto e eu dizer para ele: está aqui, miserável, você morreu e eu estou viva. Eu falei com ela: minha irmã, eu estou realmente em dúvida se ele morreu sozinho, porque eu acho que a senhora morreu também. A diferença é que ele deitou e a senhora não. Porque uma pessoa que carrega ódio no nível que a senhora está carregando já morreu, só esqueceu de deitar. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, que a ausência do óleo da comunhão te mantém cativo, te mantém escravo. Você foi purificado do pecado, mas não foi ungido para prosperar. E aí chega para mim no fim do culto e diz assim: pastor, me unge, e eu posso derramar 1 litro de óleo na sua cabeça e você sair ungido com óleo, mas se não houver comunhão, não resolveu o problema. A questão é que nós somos místicos, nós cremos em símbolos e não vivemos experiências.
Eu me apego ao símbolo do óleo ministrado sobre mim, mas não me presto à experiência do óleo aplicado em minha alma, que me leva a viver em comunhão. Então é muito normal. Eu já cheguei em igrejas, um certo dia eu cheguei numa igreja e senti um mau cheiro violento no templo, mau cheiro terrível. E eu falei com o pastor: que cheiro desagradável é esse? Desagradável? Isso é cheiro da unção? Conta para mim. E ele me levou no púlpito e tinha uma tigela, devia caber uns 5 litros de óleo. Estava cheia de óleo e cheia de papel. As pessoas traziam os pedidos de oração e jogavam dentro da tigela de óleo. Acontece que aquele negócio parece estar meio podre. Desculpa, sem magoar ninguém, eu não estou dizendo que a unção é podre, pelo amor de Deus, me entenda. Eu só estou dizendo que a gente tem que largar de ser místico e ser prático. Não adianta eu colocar um tonel de óleo em cima desse púlpito e você pular dentro dele com roupa e problemas. Você vai sair daqui oleoso, mas não sairá curado. Agora, se o seu coração se abrir para liberar toda a reserva que está dentro dele, pode até não ter tonel de óleo, mas haverá cura, haverá libertação, haverá milagre, porque a comunhão é como óleo precioso. Aleluia! Calma. Eu não sou contra a ministração da unção, ela é bíblica. Eu estou pontuando contra esse condicionamento que me leva a acreditar que o dedo de óleo vai resolver todos os meus problemas e eu não tomo as atitudes necessárias para que o milagre de Deus seja concretizado e liberado na minha vida. É como óleo precioso. Diz aí, pastor Josué. Pode falar, pastor Josué? Tá bom. Vamos mais um pouquinho? Eu nem vou demorar muito. Aliás, eu nem deveria estar pregando mais, né? Já deveria ter encerrado, bênção apostólica, assunto encerrado. Ela chega dizendo que as pernas estão tremendo e esquece da vida. Vamos mais. Salmo 104, versículo de número 15 diz assim: o azeite faz reluzir o rosto, o azeite levanta o semblante. Você sabia que no Antigo Testamento azeite tinha uso como cosmético? Quando alguém chegava na casa de outrem para uma visita, se oferecia um pouco de óleo para passar no rosto, a fim de tirar o aspecto cansado do semblante. Hidratava a pele numa região onde o calor é causticante. O indivíduo vem numa viagem na Palestina, debaixo de um sol de 50 graus, numa poeira violenta. O azeite servia para hidratar a pele. Se o azeite, se o óleo faz reluzir o rosto, e a comunhão é como o óleo, significa dizer que muitas vezes o semblante decaído, amargo, sombrio, é resultado de um coração pesado por ausência de comunhão. É incrível como a tecnologia, a ciência médica avançou no que tange ao cuidado com a estética, com a beleza. Um indivíduo hoje entra numa clínica médica com 50 anos e daqui a 2 horas ele vai sair com 30. Porque a ciência médica avançou nesse aspecto. E se ele for um pouco mais exigente, ele vai ficar algumas horas na clínica e depois alguns dias em casa.
E o sofrimento que seria passado 1 ano numa academia está resolvido na mesa de um médico. O nariz muda, a bochecha muda, a testa muda, até a cor da pele muda. Mas se o coração não estiver em comunhão, nada disso satisfaz. O indivíduo olha no espelho e se vê mais novo, se vê mais belo, mas olha dentro de si e continua se vendo enferrujado. Porque o azeite que provoca o brilho no olhar, que levanta o rosto, não trata a plástica, não trata a aparência, trata a alma. Uma alma que libera, uma alma que vive em comunhão, sente o alívio da presença do Espírito Santo, tirando de sobre si a carga que ele ou ela não precisava carregar. Trate da sua beleza, cuidando da sua alma. Ou eu vou melhorar a frase. Comece a tratar da sua beleza, tratando primeiro da sua alma. Porque não adianta investir em tratamentos e cremes e rejuvenescimento, se a sua alma continuar como um maracujá de geladeira. A pele está boa, mas os sentimentos estão enrugados. Tem alguém aí, não? Está tudo bem? Pode ir mais um pouquinho? Está magoando, não? A ideia não é magoar. A ideia é mudar. Lembrei agora do camarada que um dia, me levando para o aeroporto em Brasília, disse assim: casamento é como um móvel. Depois de certo tempo você não troca, porque não tem dinheiro para comprar um novo. Eu disse: faz a curva e volta. Volta para quê? Volta para casa. Mas para quê? Vou dizer para sua mulher que ela não passa de uma mesa velha, que você não comprou uma nova porque não tem dinheiro. Você está maluca? Eu disse: volta. Você está de brincadeira? Eu disse: não, você vai voltar. Volta, eu não vou viajar hoje. Será uma segunda-feira. Cheguei na casa dele quase meio-dia. A esposa dele veio: pastor, perdeu o voo? Perdi, a propósito. Mas por quê? Vim almoçar com vocês, gostei da sua comida. Mas que alegria. E aí, como é que vai fazer? Descubro depois. Na hora do almoço, ela sentou, ele sentou. Eu olhei para ele e disse assim: agora fala. Ele disse: tem nada para falar não? Eu disse: fala, pai. Não, não quero falar. Eu disse: irmã, fala você. Ela disse: fala o quê, pastor? Eu disse: fala qualquer coisa. Ela disse: mas sobre o quê? Eu disse: se ela não quer falar, fala tu. Ele disse: mas eu não vou falar. Eu disse: fala o que você me disse no carro. Eu levei um chute na canela por baixo da mesa. Ele, pum. Aí ela percebeu, a mulher é muito sensitiva. Falei: fala, minha irmã. Disse: mas pastor, o senhor quer que eu fale o que? Eu disse: fala o que primeiro vier no coração. Irmão, ai, ai. A gaveta abriu, saiu rato, barata, lagartixa. Quando ela terminou de falar, eram umas 3 da tarde. Quando ela parou, eu falei: agora fala você. Ele disse: não tenho nada para falar. Eu disse: eu acho bom você falar. Ele falou até umas 6. Lá para as 7, eu falei com eles: vamos lixar a mesa. Ela não entendeu nada. Mas eu disse: eles vamos lixar a mesa. Aí ela olhou para mim: que mesa, pastor? Eu disse: fica tranquilo, irmã, isso é código. Vamos lixar e invernizar, que o carpinteiro está na casa.
eu embarquei naquele dia 10h20 da noite, num último voo que antigamente havia de Brasília para Salvador. E de vez em quando eu passo em Brasília no aeroporto para uma conexão, ou passava, né, antes dessa pandemia aí, que ninguém passa mais em lugar nenhum. E quando eu passava, eu ligava: vem tomar café comigo. E aí de vez em quando eu pergunto: e a mesa? Aí ele diz: está nova, pastor. Eu disse: glória a Jesus. Não, eu ia lá almoçar de novo. Porque não adianta você tratar o externo se o óleo precioso estiver faltando na sua vida. Diz comigo: é como óleo. Fala com força: é como óleo precioso. Vou terminar. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre o óleo, e você entender um pouco da chuva, do orvalho do Hermon. Na parábola do bom samaritano, Jesus diz que um judeu estava descendo de Jerusalém para Samaria. No meio da viagem, ele é atacado por salteadores. E os salteadores o agrediram e o deixaram lançado ao chão como morto, ferido. Enquanto aquele homem está ferido à beira do caminho, vem um sacerdote. Quem é o sacerdote? O líder da religião judaica, o maior representante da lei e da espiritualidade. Essa palavra deveria dar uma surra na nossa religiosidade. Porque quando o sacerdote está passando e ele vê o judeu ferido, ele se afasta e passa de longe. Quantos feridos nós deixamos à beira do caminho, em nome do ministério, em nome do altar, em nome da espiritualidade, em nome da religião? Poderíamos tê-los salvo e os abandonamos feridos no caminho. Daí Jesus diz que vem um levita, o maior representante da liturgia, do sacrifício, do altar. E quando o levita está passando e ele vê o judeu ferido, ele passa de largo e vai embora. De repente Jesus diz que vem um samaritano. Essa palavra de Jesus é uma agressão à mentalidade judaica do seu tempo, porque judeus e samaritanos eram inimigos. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Um judeu me disse que um judeu não lavava os pés num tanque onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Tamanha era a rixa entre eles. Mas o samaritano vê o judeu ferido, para o cavalo, desce do cavalo, vai ao ferido que o sacerdote abandonou, vai ao ferido que o levita abandonou, e a Bíblia diz que ele pega óleo e unta todas as feridas daquele homem com óleo. Por que óleo? Porque o óleo, além de limpar as feridas para evitar a infecção, acelerava a cicatrização. Presta atenção no que eu vou te dizer, que é profético. É muito mais fácil aplicar óleo de comunhão na tua ferida do que mantê-la cheia de terra. A amargura, o ódio, a inimizade é como areia na ferida. Quando eu era menino, a gente chamava de pereba. Alguém aqui conhece essa expressão, não? Só os da roça. Jogar areia na pereba é mantê-la dolorida. O azeite cura, limpa. Perseveravam na comunhão. É como óleo precioso. Quando você decide romper a parede da inimizade, da separação, você está aplicando óleo, tirando areia, tirando terra da ferida, para que a cura aconteça. Não deixe o seu coração infeccionar. Não deixe o estado da sua alma se tornar pior.
Não fica ruminando o que você poderia ter feito para devolver na medida. Todas as vezes que você optar pelo óleo, Deus vai te honrar. Eu vou repetir porque só uns 3 ouviram. Todas as vezes que você optar pelo óleo, Deus vai te honrar. Pode parecer covardia, mas é sabedoria, irmão Sérgio. Aí o salmista diz assim: é como o orvalho do Hermon, perseveravam na comunhão. É como o orvalho. Diga comigo assim: Senhor, faz chover no território da minha alma. O Monte Hermon, e eu já encerro, é o monte mais elevado da Palestina. O orvalho do Hermon é tão constante, acontece o ano inteiro, no inverno e no verão, que os pastores de ovelhas normalmente levam suas ovelhas à noite para pastarem na região do Hermon, por ser um ambiente fresco e de muitas fontes de águas onde o rebanho pode beber. A tradição diz que no período do inverno, o Monte Hermon é coberto por uma camada de gelo. E quando o inverno vai embora e chega o verão, e o sol começa a bater naquele bloco de gelo, ele reflete a paisagem ao seu redor. E à medida que o gelo aquece, pequenos córregos de águas cristalinas começam a surgir do Hermon. E esses córregos de água cristalina são a principal fonte de abastecimento do Rio Jordão. Por isso que a palavra Jordão significa que desce, porque as fontes, os córregos do Hermon alimentam o Rio Jordão. Daí o salmista dizer que é como o orvalho do Hermon. Quando você tem comunhão, esse orvalho acontece de dia e de noite, no inverno e no verão. Em qualquer tempo do ano, você continua sendo uma fonte de bênção na vida do outro. E é interessante observar que esses córregos de águas cristalinas que abastecem o Jordão se transformam na fonte de água responsável por irrigar toda a plantação e agricultura de toda aquela região banhada pelo Jordão. Quando você aprende, irmão, viver em comunhão, Deus faz de você um córrego para regar a vida de outras pessoas. Ninguém sabe que lá em cima você viveu um severo inverno. Só sabem que você está liberando água cristalina para regar. Ninguém sabe quanto custou, qual foi a intensidade desse frio. Só sabe que de alguma forma a agricultura está sendo regada. Se eu e você aprendermos a viver em comunhão, você vai perceber, querido, que apesar das adversidades, do rigoroso inverno da vida, você continuará sendo bênção na vida de outras pessoas que convivem com você. Isso é comunhão. Se o irmão lê Deuteronômio capítulo 3, versículo 8. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
Your hand. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Deuteronômio capítulo 4, versículo 48. E Josué capítulo 11, versículo 17. Você vai perceber que Israel só encerrou a sua conquista de territórios quando alcançou o Hermon. Você não entendeu ainda? É como o orvalho do Hermon. Israel só parou de conquistar terra quando conquistou o Hermon. Eu vou lhe ajudar a entender. Não importa o que você já conquistou na vida, se você ainda não chegou no nível de viver em comunhão, nenhuma das suas conquistas deve lhe satisfazer. Eu conheço riquíssimos sem paz, e conheço pessoas que não estão no nível do riquíssimo, mas têm paz, porque chegaram ao nível de comunhão. É por isso que Paulo diz assim: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Um dia eu vi alguém fazendo uma pergunta do tipo: o que você deseja da vida? Razão ou paz? Você quer ter razão ou quer ter paz? Às vezes sacrificamos a nossa paz só pela ambição de provar a nossa razão. Aí Pedro diz assim: busque a paz e siga. Às vezes é necessário aceitar, abrir mão de algo que é temporário para desfrutar daquilo que é permanente, abrir mão de algo que tem preço para desfrutar daquilo que não está à venda. Invista em comunhão. Deixa o orvalho de Deus chover na sua vida, chover na sua casa. Deixa o orvalho de Deus banhar a sua alma. Perseveravam na comunhão, enquanto a igreja não aprender a investir em comunhão com o irmão, nós não seremos aptos para aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Presta atenção nisso. Deus nunca vai te colocar no trono do Egito se o seu propósito ao chegar no trono for arrancar a cabeça dos seus irmãos. Deus não te dá poder para você usar contra quem te atingiu. Deus te dá poder para você usar a favor do seu reino e para a glória do seu nome. Nossa alma precisa ser curada, nossa alma precisa ser tratada, nossa alma precisa ser liberta. O Senhor quer derramar óleo precioso
sobre nós e fazer o azeite, o orvalho do irmão ser derramado sobre a nossa vida. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nenhuma conquista à base de guerra é dadivosa. Nada que se tornou meu, tomado de outro ao fio da espada, será bênção na minha vida. Nenhum sentimento de peso, amargura, falta de zelo será bênção na sua história. Terça-feira que vem eu vou falar um pouco com os irmãos sobre esse princípio bíblico da unidade. O que a igreja na prática precisa entender sobre perseverar na comunhão. E aí a gente consegue ver se dá para avançar e falar do partir do pão, ou se a gente repete tudo que já foi dito. Porque, irmão, nós precisamos mudar de nível. Eu vou repetir, nós precisamos mudar de nível. Mas ninguém muda de nível se não mudar de mentalidade. Há experiências mais profundas que Deus quer nos levar a vivenciarmos. Mas essas experiências profundas, mais profundas, exigem de nós a disposição de mudar. Eu vivi até aqui, eu vivi dessa forma. De agora em diante eu vou mudar, porque eu preciso experimentar algo mais do que Deus tem reservado para a minha vida. Eu quero orar com você e quero pedir ao Senhor que a comunhão inunde o seu coração, esteja você aqui no templo ou em casa. Você pode até ir embora, mas ir embora sem comunhão te mantém preso no lugar de onde você saiu. Sabia disso? Terá saiu de Ur, pai de Abraão, porque o seu filho Arã foi morto por Nimrod. Gênesis 11, é só ler os últimos versículos. Mas quando ele chega numa cidade chamada Arã, ele petrifica em Arã e não consegue sair de Arã e morre lá. Seu filho Arã foi morto. Aí ele sai de Ur e vai embora. Para onde? Diz o texto, ele sai de Ur para Canaã. Olha bem para mim. A chamada que Deus fez a Abraão primeiro foi do seu pai. Ele saiu de Ur para ir para Canaã, quando Nimrod matou seu filho Arã. Mas quando ele chega numa cidade chamada Arã, a sua velha ferida abre e ele congela em Arã e não consegue seguir viagem, fica preso em Arã e morre. Quando ele morre, Jeová chama Abraão e diz assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, não morra no lugar que seu pai morreu, pelo mesmo motivo que o matou, segue. E Abraão sai. Então, quando você sai de um lugar carregado de mágoas, por falta de comunhão, não importa que distância você vá, você continua preso ao lugar de onde você saiu. Precisa liberar o coração. Precisa que a comunhão seja restaurada. Recebi um casal decidido a divorciar, carregado de mágoa. E eu disse para eles: até para vocês se separarem, vocês precisam se perdoar e estarem bem. Aí ela falou assim: se eu perdoar ele, não justifica eu me separar? Eu disse: eis aí. E se você não perdoar, se separar não resolve o problema.
porque você vai continuar com a ferida aberta. E qualquer pessoa que encostar em você vai tocar na ferida e vai magoar. Então o caminho aqui é comunhão. Eu e você precisamos viver em comunhão. Essa é a perspectiva bíblica. Esse é o ensino de Jesus para a igreja. Vira para a pessoa do seu lado, se estiver perto aí é parente, é amigo, veio com você. Se estiver longe, você aponta assim e diz para ele assim: você precisa me perdoar. E não pode ser aquela história dos dois irmãos trabalhando e a cobra picou um dos dois e um gritou foi um jaracuçu, o outro gritou não foi, foi um cascavel. E enquanto morre envenenado, eles resolveram brigar um com o outro para definir qual era a cobra. Ei, que importa que cobra foi? Trata o veneno, toma o antídoto. Você vai morrer enquanto briga. Quando chegaram diante do pastor, nós vamos nos perdoar. E o pastor diz: você perdoa o irmão? Perdoa. E o senhor perdoa? Perdoa também. Agora que foi um jaracuçu, foi. Não queira ter razão, queira o óleo gotejando na sua alma e o orvalho chovendo no território do seu ser. Pai, Pai, a tua palavra foi ministrada, a tua graça impetrada. O que eu te peço agora, Senhor, é que esta palavra seja gerada, que ela produza vida na mente e no coração dos teus filhos. Nos ensina a viver em comunhão, Senhor. Faz a gente entender que os nossos irmãos são irmãos, mas não são perfeitos. São irmãos, mas não são iguais. Se nós entendermos isto, nós aprenderemos a amar uns aos outros, como a tua palavra nos ensina. Tira de nós toda disputa, inveja, ciúme, rancor, ressentimento, e faz a gente viver em comunhão, porque a comunhão, Senhor, vai curar as nossas feridas. A comunhão vai tirar sombras dos nossos relacionamentos. A comunhão vai nos fazer entender que para caminharmos precisamos amadurecer. Precisamos te conhecer melhor e perceber que até quando estavas ferido na cruz, o Senhor intercedeu. Ministra comunhão sobre esta igreja. Ministra comunhão na vida daqueles que estão acompanhando o culto e cultuando conosco através da transmissão. Gera este milagre na nossa vida, e que toda resmungação, murmuração seja trocada por louvor, gratidão, reconhecimento e honra, em nome de Jesus.